Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio está destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha. A guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Página 100. Áudio 11. Subtítulo: O dom do discernimento. O Espírito falará em sonhos, visões, palavras proféticas, mas muito do que será revelado virá de fato a partir de nossa capacidade de perceber corretamente. As Escrituras nos dizem que Jesus percebia em seu espírito o pensamento dos homens. Isso também ocorrerá conosco. Para nos movermos no discernimento divino, nossa visão da vida precisa ser purificada de reações e pensamentos humanos. Para discernir, não se pode julgar. O verdadeiro discernimento não começará enquanto não crucificarmos nossos instintos de julgamento. Leva muitos meses, geralmente até anos, para desarraigar todos os hábitos de pensamento que não foram plantados no solo divino da fé e do amor pelas pessoas. Para nos apropriarmos do discernimento que está na mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, precisamos encontrar o coração de Cristo. O coração e o amor de Cristo encerram-se nas próprias palavras dele: não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. João 12:47. O discernimento espiritual é a graça de ver o invisível. É o dom do Espírito, com E maiúsculo, para perceber o que está no Espírito, com E minúsculo. Seu objetivo é sondar a natureza do que está velado, mas o primeiro véu a ser removido é o que está sobre o nosso próprio coração. Precisamos enxergar a nós mesmos e à medida da nossa necessidade, porque a capacidade de ver o que está fora vem de Cristo, desvendar o que está dentro. Jesus quer que compreendamos nossa própria necessidade de sua misericórdia, de tal forma que pela graça que recebemos, ministremos aos outros com compaixão. Nesse processo, descobriremos a depravação e o egoísmo da natureza carnal. Saberemos com certeza que o dom do discernimento não é uma faculdade da nossa mente. Precisamos sempre estar conscientes de que o objetivo de Cristo é salvar, não julgar. Somos chamados para navegar por uma rota estreita e bem escondida na direção da natureza verdadeira, das necessidades do homem. E se quisermos realmente ajudar os homens, precisamos lembrar que estamos seguindo o Cordeiro. Esse fundamento deve ser estabelecido corretamente, pois para discernir não se pode reagir. Para perceber, é preciso se fazer de cego ao que parece evidente. As pessoas podem reagir a nós, mas não podemos reagir a elas. Temos de manter a natureza perdoadora, porque os demônios que provavelmente expulsaremos falarão conosco na voz do homem, mascarando-se como o próprio homem. Por esta mesma razão, Jesus disse: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lucas 12:10. Jesus tinha um coração preparado para perdoar os homens antes que eles pecassem contra ele. Sabia que sua missão era
morrer pelos homens, não os condenar. Bom, não apenas somos chamados para a vida de Cristo, mas também para a sua missão. Jesus disse: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17:18. Somos chamados para morrer, para que outros vivam. Logo, precisamos entender que para desenvolver nossa percepção, nosso amor precisa se desenvolver até que a nossa atitude normal seja de perdão. Para Deus nos mostrar o coração dos homens e nos usar para libertá-los do cativeiro, não podemos reagir ao que eles dizem. Quando nossa percepção se torna semelhante à do próprio Cristo e o coração dos homens nos é revelado, não podemos reagir nem mesmo ao que eles pensam. Se não nos movemos no perdão divino, andamos no engano. Presumimos que temos discernimento quando na verdade estamos vendo através do véu do espírito crítico. Precisamos conhecer nossas fraquezas, porque se formos cegos aos nossos pecados, o que supomos que discernimos nos homens será meramente a imagem de nós mesmos. Na verdade, se não nos movermos em amor, nós nos tornaremos ameaça para o corpo de Cristo. Isso é exatamente o que Jesus ensinou quando disse: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgam, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês, porque você repara o cisco que está no olho de seu irmão e não da trave que está em seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O arrependimento é a remoção das vigas dos olhos ou traves. É o verdadeiro começo para enxergar claramente. Muitos supõem que estão recebendo o discernimento do Senhor em relação a uma ou outra pessoa. Em alguns casos, talvez estejam só Deus sabe. Muitos, porém, estão simplesmente julgando os outros e chamando isso de discernimento. Jesus ordenou que nós não julgássemos. A mesma mão eterna que escreveu a lei do reino nas tábuas da antiga aliança, hoje escreve a lei do reino nas tábuas da carne. Sua ordem de não julgar é tão imutável e definitiva quanto os 10 mandamentos. Ainda é Deus ordenando. A meta é enxergar claramente. A mente carnal julgadora sempre vê sua imagem nos outros, sem perceber que está vendo a si mesma, presume que entende os outros. Jesus chama o indivíduo que julga de hipócrita. O Senhor não diz que devemos parar totalmente de pensar nas pessoas. Ele quer que sejamos capazes de nos ajudar uns aos outros. A ênfase de Jesus de não julgar resume-se em sua observação final: tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não é julgando que ajudamos, mas enxergando claramente. Não enxergamos claramente sem passar por um arrependimento profundo e radical, sem que se remova pela raiz do instinto de julgamento. Vimos que Jesus comparou o ato de mostrar ao indivíduo seus próprios pecados com o ato de remover o cisco dos olhos. Os olhos são a parte mais sensível do corpo humano. Como tirar o cisco do olho de alguém? Com muito cuidado. É preciso conquistar a confiança desse indivíduo. Isso significa demonstrar atitude não sentenciosa, que não condena automaticamente. Se quisermos ajudar as pessoas, temos de ver os fatos com clareza. Precisamos ser capazes de enxergar o que o outro não enxerga, ter a visão obstruída, desenvolver confiança mútua e remover os ciscos de seus olhos,
sem o julgar nem condenar. Se você crucificar seu instinto sentencioso e procurar ter um coração livre do desejo de condenar, estará lançando o alicerce verdadeiro para o dom do discernimento, pois estará preparando o coração para receber sonhos, visões e intuições de Deus. A corrupção e as tendências humanas não o contaminarão. E eu chamo você a fazer esta oração junto comigo. Principalmente sabendo que hoje aprendemos que o dom do discernimento não é julgar. Se você diz que tem esse dom do discernimento e você julga as pessoas, talvez você esteja no engano, no auto-engano. Nós não podemos dizer que é discernimento quando adotamos o comportamento do espírito crítico. Precisamos reconhecer as nossas próprias fraquezas, nossos pecados, e entendamos que muitas vezes projetamos no outro a nossa própria imagem, a nossa própria realidade, ao apontar e criticar. E como corpo de Cristo, Deus, com toda sinceridade, não nos chamou para isso. Então lembre-se, quando Jesus diz tirar primeiro o cisco dos nossos olhos ou a trave dos nossos olhos para tirar o cisco do olho do irmão, ele sabia muito bem que a nossa meta era enxergar claramente. Portanto, venhamos a nos arrepender no nome de Jesus. Pai, rogo ao Teu Espírito que nos convença da Sua palavra, pois somente Ele, Senhor Deus, tem a capacidade de nos falar claramente através de sonhos, visões e palavras proféticas, revelações vindas do Teu Espírito, nos dando capacidade de perceber corretamente. Pelo Espírito Santo de Deus, move agora o falso discernimento e tira agora da nossa visão o que precisa ser retirado, a visão crítica ou o espírito crítico, Senhor, o apontar do dedo, o julgamento, Pai, que nos torna muitas vezes meros adversários dos homens. Pai, eu peço a Ti que no nome de Jesus não haja abrigado no nosso coração nada que desagrada ao Senhor. Sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Seu Espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor repare todo o dano ocasionado às pessoas que nós julgamos indevidamente. Liberamos palavras de vida sobre a vida delas e toda palavra de morte que saiu da nossa boca em nome de um discernimento falso. Nós agora declaramos anulada pelo poder do nome de Jesus. Que Cristo seja revelado a essa pessoa, assim como a nós. Em nome de Jesus, ó Deus, guia-nos em Tua verdade e faz com que a gente venha enxergar claramente. Retira, Senhor, a trave dos nossos olhos. Em nome de Jesus, retira com o mais profundo, Senhor, arrependimento. Nós nos colocamos perante o Senhor e pedimos que nos auxilie a não julgar nem condenar ninguém que passar à nossa frente, mas que entendamos, Senhor, a oportunidade de sermos restauradores de brechas, canais e instrumentos de salvação para a Tua glória, Jesus de Nazaré. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor. Amém e amém.